Paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Passando aqui para trazer uma mensagem reflexiva da Palavra de Deus para vocês aqui. Eu estava meditando hoje, agora à noite, e Deus trouxe ao meu coração essa palavra referente ao profeta Abacuque. Uma revelação tremenda da parte de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu gostaria de ler com vocês em Abacuque. O profeta Abacuque é um dos profetas menores, no Antigo Testamento, no capítulo 3, que é a oração de Abacuque. Só que nesta oração de Abacuque, nós vamos ver Deus trazendo uma mensagem também de juízo para o povo de Israel, que também reflete uma mensagem profética para os nossos tempos de hoje. Abacuque 3, capítulo 3 e verso 1 a seguir. Nós vamos ler a oração de Abacuque, que diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Primeira coisa que Abacuque faz é temer ao Senhor. E a palavra temor não é você ter medo, mas é você ter um respeito ao seu Pai que você não quer desagradá-lo. E ele continua, e ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua palavra, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele pede para que Deus notifique, ou seja, torne notório os seus feitos ou aquilo que ele irá fazer. E para que na ira Deus se lembrasse da sua misericórdia, porque Deus com certeza traria juízo sobre o povo de Israel e sobre as nações que estavam em pecado contra Deus. Veja bem, no versículo 3 diz assim: Deus veio de Temã e o santo no monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz de raios brilhantes, e raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, veja bem, ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios? Abacuque está fazendo uma pergunta a Deus. Acaso é contra os rios, Senhor? É contra os rios que está irado? É uma pergunta. Contra os ribeiros a tua ira? Ou será contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Perceba aqui que eu tinha me referido sobre o cavalo branco e os demais cavaleiros em Apocalipse 6. Veja bem que aqui nós também encontramos as figuras destes cavaleiros. Não está descrito explicitamente, mas a palavra de Deus nos traz ao entendimento que quando Deus ele sai para a guerra, ele faz uso dos seus cavalos e dos seus cavaleiros. Perceba que no versículo diz assim, para que andasses montado sobre os teus cavalos, ele fala no plural, teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Ou seja, nós vemos aqui e entendemos que Deus ele está usando o seu cavalo branco, o cavalo da salvação, o cavalo do evangelho, o cavalo das suas testemunhas para pregar a verdade. Mas os povos das nações não querem ou não queriam ouvir a Deus, assim como hoje não ouvem a Deus. Eles andam no seu orgulho, na sua soberba. Então Deus,
Ele usa os seus cavalos e os seus cavaleiros. O cavalo vermelho, que significa a espada. O cavalo preto, que simboliza a morte, que simboliza a fome. E o cavalo esverdeado, que simboliza a morte. Veja bem que no versículo 9 ele diz assim: descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Parece até que Deus está fazendo. O profeta, ele profetiza, ele canta na sua oração, e parece que ele está vendo quando Deus, ele inundou a terra com o dilúvio, mas ele fez descoberto o arco, porque Deus colocou um arco, o arco-íris no céu, como uma lembrança da promessa que ele jamais voltaria a inundar ou destruir a terra com águas. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Veja bem que no versículo 11 ele continua falando dos juízos de Deus, e parece que ele se volta ao futuro, não somente ao presente neste momento contra Israel e as nações aqui nesse tempo, mas contra as nações do tempo de agora, no tempo vindouro. Ele diz assim: o sol e a lua pararam. O sol e a lua se esconderam. Parece que não estão dando a sua luz. Aí ele fala: andaram à luz das tuas flechas. Quem são as flechas? Isso me dá a entender que são as testemunhas que estão lá em Apocalipse no capítulo 6. Porque o cavaleiro branco, quando ele sai, ele leva o seu arco, que é o evangelho. E nenhum arqueiro, como eu já disse, nenhum flecheiro, ele anda com o arco sem a sua aljava e as suas flechas. Então as flechas aqui levam a luz do evangelho, a ministração da palavra. Através da vontade de Deus, todos nós somos flechas nas mãos do valente. Ao resplendor do relâmpago, vê o relâmpago. A Bíblia fala que os animais visto em Apocalipse e que chamaram os cavaleiros um após o outro, visto no capítulo 4 também de Apocalipse, esses animais estavam no meio dos relâmpagos, estavam no meio dos trovões, no meio do fogo. Ezequiel também olha e tem a visão dos seres viventes que estão no meio do fogo, que cercam o trono de Deus, que eles se movem como uns relâmpagos. Deus se move como um relâmpago. Veja bem que no versículo 12, ele vai dizer: com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Veja que Deus está irado. Deus, ele vem com indignação, ele vem com a sua ira, e ele vem para marchar sobre a terra. Se o Deus vem para marchar, ele vem sobre os seus cavalos. Ele vem para trazer a guerra. Ele vem para trazer a fome. Ele vem para trazer a espada. E ele vem para trazer a morte. Ele permite a morte chegar. Tu saíste para salvamento do teu povo. Deus não vai permitir que o seu povo venha perecer, mesmo que haja pecado, mesmo que haja guerra. Deus não vai permitir que o seu povo ele venha perecer. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Deus vai ferir os ímpios, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles se levantam contra Deus, mas Deus vai vencer um a um. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Eles maltratam os mais fracos.
Eles pensam que Deus não está vendo, mas Deus está vendo e Deus vem para julgar essa terra. Tu com os teus cavalos, olha bem, ele repete, tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. No versículo 16, ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Veja bem que o profeta estava vendo, Deus estava dando a visão ao profeta, de que a angústia viria sobre o seu povo. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá, Deus iria se levantar contra aqueles que se levantam contra o seu povo, contra aqueles que perseguem as suas testemunhas. Porquanto ainda, olha bem que ele disse, porquanto ainda que a figueira não floresça, a figueira ela não vai crescer, nem haja fruto na vide, não haveria uva, melhor dizendo, nas vinhas. E o produto da oliveira minta, a oliveira não daria o seu fruto, não poderia ter azeite. E os campos não produzam mantimento, os campos estarão arrasados, eles não vão produzir. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, serão roubadas, exterminadas, e nos currais não haja vacas, ou seja, não haverá mantimento. Se não há mantimento, é lógico que vai ter fome. Mas olha o que ele disse, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus tem salvação para o seu povo. No meio do caos, Deus tem salvação para o seu povo. Aqueles que creem em Deus serão protegidos por Deus. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Até aqui. Então, irmãos, esta é a palavra que eu trago para vocês. Eu vejo aqui, nesse capítulo 3 de Abacuque, Deus trazendo o seu juízo sobre o povo de Israel e sobre as nações. Nós poderíamos ler aqui o contexto através dos outros capítulos, que são apenas 3 capítulos. No capítulo 1, o primeiro texto de Abacuque diz assim: a iniquidade de Judá e seu castigo, Deus iria castigar Judá. Pelas mãos dos caldeus, Deus iria usar os caldeus para subjugar, veja bem, Deus iria usar uma nação ímpia para subjugar o seu povo, porque o povo estava desobediente. A intercessão do profeta, e Abacuque então, ele intercede. No capítulo 2, o tema ou o texto diz assim, o tema do texto diz assim no capítulo 2, os caldeus serão castigados a seu turno, ou seja, primeiro Deus vai usar os caldeus para subjugar o seu povo, e depois Deus vai julgar a nação ímpia dos caldeus que se levantou contra o seu povo. É lógico que todo homem tem o livre-arbítrio, mas tudo aquilo que nós fizermos ou fazermos nessa terra haverá consequências, ou para o bem ou para o mal. Como o povo de Israel estava distante da presença de Deus, Deus chamou a atenção do seu povo, mas o povo não queria ouvir. Então Deus traria juízo sobre essa terra. E essa oração no capítulo 3 é uma oração profética de Abacuque, tanto para aquele tempo quanto para o nosso tempo. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, irmãos, porque nós vemos aqui, mais uma vez, o ministério dos 4 cavaleiros que estão no Apocalipse, também estão aqui em Abacuque. Que Deus abençoe vocês, que essa mensagem possa edificar os nossos corações.